Quero aproveitar que os irmãos já estão em pé para abrir as Bíblias. Tenho certeza, os irmãos estão quietinhos. O pastor falou que os irmãos estão quietinhos. Quando a gente fica quieto é porque a gente quer ouvir mais, não é isso? Então, nessa noite, ouça o que o Senhor tem para você, que está lá em Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler apenas 4 versículos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que você não vai sair da mesma maneira. Neemias 1 até o 4. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí. Encontraram? Vamos lá, a oração de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Pode se assentar, amados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus tem uma palavra linda. Deus ministrou meu coração de uma forma tremenda, uma forma especial. E nós tivemos aqui domingo. Que bênção! Que bênção domingo aqui. A palavra, os louvores. Quem esteve aqui viu o mover do Espírito Santo neste lugar. Deus falou, né? Assim, eu desci para ensaiar com as crianças, mas Deus falou tremendamente através da palavra com a irmã Bianca. A Bianca Araújo ministrando, as crianças aqui louvando, pulando de tanta alegria. E Deus, domingo, irmãos, quantas vezes nós louvamos aqui? Vários louvores, às vezes repete. Mas domingo louvou, um dos louvores que foi entoado aqui, tocou tão fundo no meu coração, que nunca tinha falado antes daquela maneira. Tinha falado sim, porque o louvor é a palavra também. E quando o grupo de louvor, né, começou a louvar aquele louvor, a casa é sua, Deus falou no meu coração de uma forma tão especial, eu não contive ali no meu lugar. O louvor diz assim: pode entrar. A casa é sua. Este é o teu lar e Yeshua. Isso é uma declaração. Irmãos, quando nós louvamos a Deus com os nossos lábios, nós estamos fazendo uma declaração a Deus. Nós estamos entregando algo a Deus. Então não é louvar por louvar. Por isso que eu falei para os professores dos cordeirinhos e dos juniores, para eles ficarem aqui em cima na hora do louvor, porque a adoração, Deus habita no meio dos louvores. E eles sentiram domingo, eles pulavam aqui. Foi a coisa mais linda. Até procurei lá no Instagram ver se tinha alguma coisa, porque eu sei que filmaram, mas foi a coisa mais linda. A igreja se alegrou. Então o Senhor habita no meio dos louvores. E pode entrar, a casa é sua. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. O pastor ministrou aqui, acho que foi domingo retrasado, se eu não me engano, sobre a morada do Espírito Santo de Deus. Domingo, a Bianca falou da morada do Espírito Santo de Deus. O Daniel Diniz subiu aqui e falou sobre a morada do Espírito Santo de Deus, que somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E o ano passado eu trouxe uma mensagem aqui e falei sobre 2 construções, da casa na areia e na rocha. E eu trouxe aqui algumas comparações. Quando a gente vai fazer uma construção, o que a gente precisa? Qual o primeiro passo? Então está lá
Primeiro passo, escolher o terreno, depois achar um engenheiro, ter a planta. Então, eu fui fazendo uma comparação, está lá no YouTube, né, essa ministração. Foi lá em Mateus 7:24. Então, nós somos morada do Espírito Santo. Nós temos que estar alicerçados em Cristo, para que nós possamos adorar o Pai em espírito e em verdade, vencermos as provas. Hoje, nessa noite, o Senhor, Ele me trouxe algo a respeito de reconstruir. Reconstrução, nós precisamos reconstruir. Eu tenho certeza que todos nós precisamos reconstruir algo na nossa vida, porque nós não somos perfeitos. E além de estarmos alicerçados em Cristo, uma edificação, amados, ela precisa do alicerce, ela precisa das paredes, das portas, do telhado, ela precisa de tudo. Mas também precisa de muros. Muros e antemuros. Para que essa edificação fique segura. Se uma casa é construída e não põe muro, não põe porta, portão, o que acontece? Ela fica vulnerável. Qualquer um pode entrar. E espiritualmente falando, nós precisamos estar protegidos com muros e antemuros. Em 1 Pedro 5:8 diz assim: o inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando nos tragar. Tentando destruir a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus sonhos, o meu trabalho. O inimigo, ele vive ao redor, tentando, rugindo como leão, tentando tragar. Mas lá em Salmo 34:7 diz assim, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E de acordo com o dicionário, eu fui procurar, redor e derredor significa a mesma coisa. Significa ao entorno. Só que eu consigo, amados, quando eu leio esses 2 versículos, eu consigo visualizar. Eu consigo imaginar. Deus, pertinho de mim, abraçado, cuidando, dando carinho, dando proteção. E o inimigo ao entorno querendo tragar a minha vida. Eu consigo imaginar dessa forma. Porque é assim que diz os versículos, que o inimigo ele anda ao nosso redor, mas o Senhor está bem pertinho de nós, nos protegendo. E aí, Deus fala assim, olha, aqui não. Aqui foi eu que construí. Aqui essa edificação é minha. Foi eu que ergui. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus, e Deus está conosco a todo momento. E quando nós falamos de muro e antemuro, o que é o muro? É uma construção que separa um espaço. Enquanto que o antemuro, já a própria palavra já diz, antemuro, antes do muro. É um muro mais avançado para reforçar a defesa da edificação. Então eu trouxe um slide. Coloca para mim. E nós vamos ver isso ali na prática ali. Uma casa ela não pode estar sem muros, sem portas, sem portões, porque ela se torna vulnerável. Então, olhando aqui, amados, a edificação é aquela casa. Perto da casa está o antemuro. E aqui, antes do muro, está o antemuro e logo em seguida o muro. Então, vem o muro, o antemuro que está pertinho da edificação. Agora eu fico pensando, a nossa vida, a nossa casa. Pode passar o próximo. Nós somos morada. Ali somos nós, o cristão. O muro, o Espírito Santo do Senhor, que está pertinho de nós, nos protegendo. E o muro simboliza a fé. Eu quis trazer essa ilustração porque dá para entender um pouquinho do que nós vamos falar nessa noite. Então nós somos morada do Espírito Santo. O muro é a fé e protege o nosso espírito. A fé protege o nosso espírito. Já o antemuro é o Espírito Santo e protege a nossa alma. Glória a Deus, aleluia. Muro e antemuro são fundamentais para a construção, sim ou não? Sim.
tem que ter proteção. Então, a fé, ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O inimigo, ele quer destruir o muro. Ele quer destruir a sua fé. Porque destruindo a fé, você não agrada a Deus. Você faz tudo aquilo que é ruim aos olhos do Senhor. Então o inimigo, ele anda ao nosso redor tentando derrubar o nosso muro, que é a nossa fé. E sem fé, o Espírito Santo se ausenta de nós. Por quê? Porque nós ficamos desprotegidos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós estamos sem fé, nós vamos fazer tudo que é errado. E aí o Espírito Santo não habita num corpo dessa maneira. E aí nós perdemos a proteção do Espírito Santo. Quando o inimigo consegue derrubar o muro da fé, nós perdemos também a proteção do antemuro, que é o Espírito Santo de Deus. Amados, por que eu quis fazer essa introdução? Porque foi exatamente isso que aconteceu com Jerusalém. Uma cidade em que seus muros e antemuros foram destruídos e os portões foram queimados. Por que isso aconteceu? Porque eles agiram com idolatria. Eles foram rebeldes. Deus se entristeceu e permitiu que os babilônicos invadissem Jerusalém. E eu não estou aqui para falar de um Deus carrasco, vingativo. Pelo contrário. Os judeus, eles foram rebeldes. Fizeram tudo que é mal aos olhos do Senhor. E eles não foram pegos de surpresa. Sabe por quê? Porque os profetas estavam pregando que isso aconteceria se eles não voltassem para Deus. Os profetas anunciaram o cativeiro e falou que duraria 70 anos, mas eles não deram ouvido. A cidade de Jerusalém era uma cidade fortalecida. Tinha portões, tinha muros, mas os judeus deram motivo para que os muros fossem fendidos. O Senhor, como eu falei aqui no começo, Ele está pertinho de nós, Ele nos protege, Ele nos dá carinho. Mas o mesmo Deus que protege, que afaga, Ele também permite algumas coisas acontecerem em nossa vida para nos colocar no caminho certo. Até quando o Senhor, Ele pune pelos nossos pecados, Ele pune com amor. O povo estava precisando disso. O povo de Jerusalém estava precisando, porque todo pecado tem uma consequência. Tudo que você faz nessa vida tem uma consequência. Se você faz coisas boas, você vai ter consequências boas. Se você faz coisas ruins, que desagradam a Deus, você também vai ter consequências ruins. O Senhor perdoa? Perdoa. Mas a consequência, ela vem. Uma história que muito nos ensina é a história de Jericó. Nós vemos as muralhas de Jericó, que elas foram derrubadas, mas num outro contexto. Dessa vez, as muralhas foram derrubadas não para punir, mas para abençoar. Por que para abençoar? Porque Josué ia tomar posse de Jericó. Deus havia prometido as terras de Canaã e eles estavam tomando posse. Jericó fazia parte dessas terras. Então, os muros de Jericó caíram porque Deus estava abençoando. Eles tinham que tomar aquela cidade, era deles, Deus tinha dado. Deus tinha prometido. Jericó foi a primeira cidade conquistada por Josué. Fazia parte das terras de Canaã. E as muralhas, amados, podem representar na nossa vida dificuldades, barreiras, obstáculos que enfrentamos. Essas muralhas podem representar isso. Mas da mesma forma que Deus usou a vida de Josué, porque Josué ouviu a voz de Deus, seguiu as instruções de Deus. Se nós seguimos as instruções de Deus, Ele também vai nos dar vitória. E essa história é um exemplo de que Deus pode fazer de uma pessoa comum algo maravilhoso.
Assim como Josué venceu, enfrentou os desafios, porque seguiu as instruções. Se você seguir, você também vai ser abençoado. E quais foram essas instruções que Josué recebeu? Deus falou assim com Josué: olha, Josué, na frente vai a Arca da Aliança, com 7 sacerdotes, cada um com uma corneta. Preste atenção. Vocês rodearão a cidade por 6 dias. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes por volta da cidade. E os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, olha as instruções, tinha que seguir certinho. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha cairá. Se Josué não tivesse feito tudo que Deus falou, tinha caído as muralhas? De jeito nenhum. Então nós precisamos saber ouvir as instruções do Senhor, para que Deus possa nos abençoar. E na história de Jerusalém que nós vimos hoje, os muros foram derrubados, os portões queimados, devido às portas que abriram para a idolatria. Devido às brechas que foram abertas por desobediência. Isso significa que uma casa, ela pode estar edificada, mas se nós não vigiarmos, vai acontecer algo terrível. Nós precisamos vigiar. A carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, no verso 1, diz assim, ó: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O ladrão, você espera quando o ladrão vai entrar na sua casa? Não. O dia do Senhor vai ser dessa forma. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, apóstolo Paulo falando lá aos Tessalonicenses, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz do dia, não somos da noite nem das trevas. Então nós conhecemos a verdade. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quando nós desobedecemos a Deus, nós ficamos com os nossos muros abalados, com os nossos muros fendidos. E aí o inimigo, ele tem livre acesso para entrar e fazer o que quiser na sua vida, em nossa casa, com a nossa família. Nós não podemos estar desprotegidos, nós temos que vigiar, porque o inimigo está aí, tragando pessoas. E o Senhor, Ele quer que você ouça a voz dEle, que você vigie. E qual é a função dos muros, amados? Segurar as portas. Não adianta só lá o muro e a fenda lá, sem portão, sem porta. A porta simboliza poder e autoridade, limite ao avanço do inimigo. Quando as portas estão em seus devidos lugares, isso nós estamos falando, até aqui você pode vir, daqui você não entra. Até aqui, ó, você pode vir, mas daqui para cá você não vem. Você tem que recuar. Isso se aplica à porta do nosso coração. O Senhor está falando nessa noite aos corações dessa maneira. Infelizmente, quando nós damos brecha, o inimigo ele entra no nosso coração e ele se instala. Por quê? Porque ele não é educado. Ele é sem educação, ele é ousado, ele é astuto. Então ele arromba o seu coração e ele faz estrago se você não vigiar. Mas Deus não. Deus, ele bate. Lá em Apocalipse 3:20 diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei. Olha que lindo isso. Você precisa dizer, pode entrar. Aquele louvor falou tanto comigo, talvez porque eu estivesse já mastigando essa palavra durante a semana. Deus é tão maravilhoso que Ele fala conosco de todas as formas, através do louvor, palavra, testemunho.
Então, quando nós damos brecha, o inimigo entra, destrói. E aí, o que é preciso fazer? Reconstruir. E é isso que o Senhor quer falar com você nessa noite. Você precisa reconstruir aquilo que está derribado na sua vida. Eu não sei o que é, mas Deus sabe. Alguma área da sua vida que está precisando ser reconstruída. Hoje é noite de reconstrução. Quando nos damos conta de que nós demos brecha em alguma área da nossa vida e o inimigo entrou, aí a gente começa a fazer o quê? O que a gente precisa fazer para reconstruir? Reconstruir é fácil? Não. Nós precisamos orar, clamar, porque reconstruir é muito mais difícil do que construir. Sim ou não? Quando nós vamos construir algo, está tudo ali, planinho, você já aplanou, você tem os materiais já comprados, tudo certinho, você levanta, é trabalhoso, mas é mais fácil. Agora, quando você vai reformar, reconstruir algo, tem muita bagunça, muita sujeira para você tirar, muito entulho. E você precisa fazer essa reconstrução. Na oração de Neemias, lá, no verso 5 diz assim, nós lemos até o 4, do 5 em diante, ele diz assim, ó: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu faço hoje. Ele está falando dele, perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai temos pecado. Essa oração foi feita por Neemias, e ele se incluiu. Por quê? Porque ele fazia parte daquele povo, ele era descendente do povo de Jerusalém, que foram levados cativo. Mas ele se incluiu, ele nasceu na Babilônia, mas ele se incluiu porque era povo dele. No período de cativeiro babilônico, ele foi levado por Deus. Os pais foram levados por Deus para ser escravos na Babilônia. Mas Deus levanta Neemias para liderar a reconstrução dos muros, depois de anos, muitos e muitos anos. E aí o que acontece? Ele está lá, ele fez a oração, ele clamou a Deus, ele buscou, ele jejuou durante 4 meses. 4 meses buscando a Deus, clamando pelo povo. Ele precisava de ajuda. E o tema dessa mensagem é isso, reconstrução. Neemias foi levantado para reconstruir os muros de Jerusalém. E a Bianca falou domingo sobre liderança. Liderança significa, amados, influenciar. É ou não é? Ela até deu alguns exemplos aqui. Você é líder, né? Ela deu um exemplo dela. Quando a gente está liderando, a gente tem que ser exemplo. A gente tem que ensinar. A gente tem que cobrar. Mas a gente tem que cuidar. E Neemias foi levantado para essa grande obra. E ele orou a Deus e Deus deu a resposta. O que acontece? Neemias, amados, era filho de Ecalias. Ou seja, ele fazia parte dos descendentes do povo judeu, que foram levados cativos. Babilônia era uma das cidades mais ricas da história, erguida na Mesopotâmia, que era considerada o berço da humanidade, situada no Oriente Médio, que hoje é o Iraque. Babilônia era um dos centros urbanos mais importantes nas áreas da política, comércio, cultura e arte. Se vocês veem na história, vocês vão ver que as construções na Babilônia eram lindas, toda desenhada, trabalhada, por isso que fala sobre a arte. Eram monumentos, era uma cidade muito rica. Babilônia significava porta dos deuses, centro da idolatria.
Os babilônicos eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses diferentes e serviam a esses deuses. E a queda da Babilônia é predita lá em Apocalipse 14:8. Fala da cidade que bebeu o cálice da ira e da fornicação. Babilônia foi conquistada pelo Império Persa por Ciro, o Grande, primeiro rei da Pérsia. E foi conhecido na história por ser um instrumento de Deus para a libertação do povo de Jerusalém. Olha que lindo. A Babilônia foi tomada pelo Império Persa por permissão de Deus. Por quê? Porque Deus também queria ensinar aquela nação. E usou o rei para isso. E o que Ciro fez após conquistar a Babilônia? Deus toca no coração de Ciro para algumas atitudes. Primeiro, ele liberta os escravos da Babilônia após 70 anos de exílio. Ele emite um decreto onde os exilados pudessem retornar às suas terras e reconstruir os seus muros, o seu templo. O templo de Jerusalém também foi reconstruído. Ele declarou que todas as pessoas tinham o direito de escolher a sua religião, porque ali na Babilônia era idolatria pura. E aqueles que quisessem servir outros deuses não era possível, mas ele declarou isso. Ele estabeleceu igualdade racial. Esses decretos de Ciro foram gravados em cilindros e tem até hoje. Encontraram? Está lá exposto em Londres, lá no Museu Britânico. Então foi o primeiro registro dos direitos humanos do mundo. Olha o que Deus faz com o povo. Ele devolveu todos os objetos de ouro e de prata que Nabucodonosor havia tirado do templo e colocado nos templos na Babilônia. E o retorno dos judeus da Babilônia para Jerusalém acontece em 3 etapas. É uma história longa, mas eu vou ver se eu consigo dar conta. O primeiro grupo de judeus retornaram a Jerusalém para a reconstrução do templo, porque o templo também tinha sido destruído. Foram cerca de 50 mil pessoas e aconteceu sob a liderança de Zorobabel. Quem era Zorobabel? Era descendente da casa de Davi, era filho de Salatiel. Se tornou governador de Judá. A geração era da geração mais antiga nascida em Israel, antes do cativeiro. A reconstrução do templo em Jerusalém por Zorobabel, amados, teve muitas oposições. Mas ele não desanimou. Durante alguns anos, Zorobabel ficou impedido de reconstruir o templo. Quando nós levantamos para fazer algo, para fazer a obra do Senhor, muitos empecilhos, muitos muros se levantam na nossa frente, muitos obstáculos. Mas a gente tem que confiar que o Senhor é conosco. Não desanimar. Depois o segundo grupo de judeus que retornaram sob a liderança de Esdras. Quem era Esdras? Era um jovem escriba nascido na Babilônia. E ele foi enviado ali para ensinar sobre a lei de Moisés. Ele era entendido. Ele era escriba. Então ele foi ali para ensinar o povo. Aqueles que não conheciam, aqueles que tinham se desviado. E por último, o terceiro grupo de judeus que foram liberados por Neemias para a reconstrução dos muros da cidade. Esse foi o terceiro grupo, por isso que eu cheguei até aqui. Neemias era descendente de uma família de exilados. Neemias vai ser levantado por Deus por governador daquele lugar para reconstruir os muros da cidade. O nome de Neemias, ele se tornou, amados, notório no reinado de Artaxerxes. Nome complicadinho, né? No palácio de Suzã. Neemias era copeiro pessoal do rei Artaxerxes. O que era ser? O que significava ser copeiro do rei? Neemias, ele provava os vinhos que o rei ia tomar. Ele provava as comidas. Por quê? Porque para que o rei não fosse o quê? Envenenado. Então imagina, um copeiro não era qualquer cargo, não era qualquer coisa.
Tinha que ter confiança do rei. E Neemias tinha essa confiança. Ele era próximo do rei. Ele tinha uma confiança grande em Neemias. E Neemias tinha uma grande preocupação com o seu povo. E um dia, depois desses 4 meses de oração, Neemias recebe a notícia trazida por um de seus irmãos sobre a situação. Esse irmão que trouxe as notícias foi Hanani. Sobre a situação caótica de Jerusalém. E Hanani fala assim, ó, seu povo está na miséria, a cidade está destruída, o nosso povo, né? Os muros da cidade caídos, sem portões, os portões estão queimados. E Neemias se entristece. Ele se angustiou, por isso que ele foi buscar a Deus. Esse é o diferencial daqueles que servem a Deus, que se preocupa com o próximo, que se preocupa com o outro. Neemias era altruísta, sentia as dores do outro, e é isso que nós, como cristãos, nós temos que fazer. Como o pastor falou aqui no início, ele foi levar provisões para aquele povo que estava precisando. É isso que um cristão deve fazer, se importar com o próximo. Primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar o próximo como a ti mesmo. E Neemias andava muito angustiado. Orou por 4 meses. E um dia, quando Neemias foi servir o rei com vinho. Essa história é longa, depois vocês leem lá. Quando foi servir o rei Artaxerxes, o rei percebe que Neemias não está bem. Ele percebe que Neemias está com o semblante caído, que ele está triste. E ele pergunta, o que é que você tem? Você não está doente? Você só pode ser tristeza. O rei questionou. Mas ele havia orado para isso. Neemias explicou tudo para o rei. E o rei falou assim para ele, o que quer que eu te faça? Quem falava isso? O Senhor Jesus, né? Quando as pessoas chegavam até ele pedindo uma cura, uma libertação, Jesus falava, o que queres que eu te faça? Jesus sabia, mas ele queria ouvir. E o rei perguntou, diferente de Jesus, o rei não sabia o que era. Ele perguntou, o que queres que eu te faça? E Neemias responde dessa maneira. Se é do agrado do rei, está lá no verso 5. Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu edifique. Olha Deus já agindo na oração de Neemias. O rei então se sensibiliza com Neemias e permite que Neemias vá para Jerusalém e reconstruir os muros. Ele ia deixar de fazer o seu trabalho ali de copeiro para ir, mas o rei permitiu. E Neemias não pediu só isso, ele pediu mais coisas, ele pediu cartas para que ele chegasse até Jerusalém, que não fosse impedido no meio do caminho. Então, ele pediu cartas dos governadores para que ele pudesse chegar até Jerusalém. E ainda pediu mais, ele pediu mais cartas, ele pediu carta para Asaf, que era a guarda da floresta, para conseguir madeiras para reconstruir os portões, os muros e a casa dele que ele ia ficar ali em Jerusalém. Neemias faz todo o projeto, mas o projeto na verdade era de Deus. Neemias pensou em tudo que ele ia precisar, por isso que ele já chegou quando o rei fala que ele podia ir, ele já foi pedindo as coisas. Uma vez lá no PG, na casa da irmã Neide Montoninha, eles vão lembrar, eu levei uma dinâmica e eu pedi que eles desenhassem, os que estavam ali no grupo, que desenhasse a planta dos pés numa folha de sulfite. E dentro desse desenho eles tinham que escrever um projeto que eles queriam que Deus realizasse na vida deles. E eu falei, pode confiar, isso é profético. Foi Deus que colocou no meu coração, é profético. E eles fizeram, cada um colocou lá. Eu falei, não precisa falar para mim. E quando foi agora há pouco tempo, a irmã Letícia Guedes, ela está aí? A Letícia Guedes falou assim, pastor, eu preciso um tempo, que eu preciso conversar com a senhora, eu tenho que falar o que Deus fez daquele projeto que eu pedi para Deus lá na casa da irmã Neide. Deus fez aquilo que eu pedi, aleluia. E até hoje eu não consegui parar para ela me contar. Então Deus, amados, é que faz os projetos,
É Deus que executa os projetos na sua vida e na minha vida. E quando Neemias chega em Jerusalém, de início ele não fala para ninguém para que ele foi. E quando é à noite ele sai com alguns judeus para analisar o que é que teria que ser feito naquela cidade. Ele começa a olhar tudo. E depois que ele analisa, ele chama os judeus, faz uma reunião e pede ajuda para reconstruir. Porque sozinho, amados, nós não conseguimos reconstruir. Nós precisamos de ajuda. Sozinho, nós não vamos conseguir. Mas juntos, nós somos mais fortes. E o povo ali estava sem dignidade. Porque estava sem portão. A cidade era ao léu. O templo depois foi reconstruído, mas não podia ser embelezado. Porque se colocasse qualquer vaso de prata ou ouro ali, as pessoas vinham e roubavam. Então eles estavam vivendo dessa forma. Então se vê a importância do trabalho de Neemias naquele lugar. Só que quando eles estão fazendo essa reunião, quando eles começam a colocar em prática esse projeto de Deus, aí vem os opositores. Sanbalat e Tobias eram poderosos, não se importavam com o povo. Eles ocupavam posições políticas dentro do Império Persa. Eles não estavam nem aí com o povo judeu. Eles queriam que eles continuassem daquela forma. E quando Sanbalat, Tobias e Gesem, eles ficam sabendo da reconstrução, eles ficaram indignados e diziam a Neemias que Neemias estava indo contra o rei da Pérsia, fazendo aquilo. Eles zombaram do trabalho daqueles judeus e de Neemias, dizendo: olha, que fazem esses fracos judeus? Esses muros, até uma raposa se subir em cima derruba. Estava zombando daquilo que Deus colocou nas mãos de Neemias para fazer. Às vezes você está fazendo algo para Deus e a pessoa fala: para com isso. Você só vive na igreja, você só faz isso, faz aquilo. Isso são opositores. Não deem ouvido a essas pessoas. E quando eles souberam, viram que os muros já estavam quase reconstruídos, esses mesmos homens tentaram acabar com a vida de Neemias. Olha que coisa. Quando os muros estão lá quase sendo terminados, eles planejam planos para tirar a vida de Neemias. E o que eles fazem? Eles mandam mensageiros até Neemias pedindo que Neemias fosse ter com eles. Mas Neemias percebe a conspiração. Por isso que nós precisamos ter discernimento, amados. Nós precisamos perceber as coisas que estão acontecendo. Às vezes as pessoas querem te tirar do foco. E aí Neemias percebe a conspiração e manda mensageiros também dizer que ele não ia parar a obra para ir lá ter com eles, não. Deus tinha um propósito na vida de Neemias e Ele tem na tua também. Neemias foi com os outros reconstruir e era isso que ele ia fazer. Neemias não se preocupou apenas com a restauração física dos muros de Jerusalém, mas também com a restauração espiritual do povo, do seu povo que estava ali. Mas eles insistiram e mandaram mais mensagens e Neemias não foi. Eles subornaram, amados, um dito profeta para falar para Neemias: olha, vem Neemias, vamos nos esconder lá no templo, vamos entrar na casa do Senhor no templo, porque estão querendo te matar, vamos lá, vamos nos esconder, vem comigo. Mas Neemias, amados, ele sabia que ele não podia entrar no templo, porque em alguns lugares no templo não era permitido entrar quem não fosse sacerdote. Então Neemias, ele não compactua com aquilo. E eu trouxe para vocês nessa noite, amados, lições, são 6 lições apenas, que nós aprendemos com a vida deste homem. Pode colocar o primeiro slide. A primeira lição: nós precisamos ter fé e perseverança se nós queremos chegar no lugar que Deus quer que nós cheguemos.
Se nós não tivermos fé, perseverança, nós não vamos vencer. Tudo que você for fazer em prol do reino vai ser dificultoso. Vai ter impedimento, vão tentar te barrar, vão tentar parar aquilo que você está fazendo. Não podemos temer a isso. Temos que ter fé e perseverança. Às vezes nós vemos um muro que aparentemente é indestrutível, mas vamos firmes, que Deus vai te dar vitória. As dificuldades não desaparecerão da sua vida se você ficar de braços cruzados. Neemias orou e não ficou de braços cruzados. Ele foi, pediu a Deus direção, porque nós precisamos orar e confiar que o Senhor será conosco. Neemias, amado, foi mais de 100 anos aquele lugar destruído. E Neemias, levantado por Deus, foi ali e conseguiu restaurar o muro, porque ele tinha fé e perseverança. Segunda lição, pode passar. Orar fervorosamente, tendo confiança na provisão. A oração de Neemias tocou o coração de Deus. A oração, amados, quando ela é feita com o coração, ela move a mão de Deus. Por isso que fala que a oração é a chave da vitória. Isso não é jargão. A oração é a chave da vitória. A oração move o coração de Deus e moveu o coração do rei, que permitiu que ele fosse, ajudou com provisões. Aleluia. A oração nos dá direção. A própria palavra diz oração, orar e ação. Se Neemias não tivesse tido ação, atitude, ele não tinha ido para lá, ele não tinha reconstruído. Não adiantava ele fazer nada, porque não adianta a gente orar e a gente ficar de braços cruzados. Quando nós temos algo, nós temos que orar e agir. Ser intercessor é crer no Deus da provisão. Orar é ter humildade, é ser humilde diante do Senhor, é confessar os seus pecados, para Deus nos usar como usou Neemias. Terceira lição: ter o coração sensível à voz de Deus. Você tem o coração sensível à voz de Deus? Você consegue ouvir Deus falando com você, te direcionando, te dando instruções, assim como ele fez com Josué e Neemias? Você consegue ver? Se você não consegue, busca Deus. Fala: Deus, me dá direção do que eu preciso fazer para reconstruir aquilo que está derrubado na minha vida. Aquilo que precisa ser reconstruído, me dê, Senhor, uma direção. E Deus vai dar, se você for sensível à voz do Senhor. Glória a Deus. A outra lição: trabalhar com zelo e alegria gera oportunidades. A reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias nos ensina a ter ânimo para trabalhar em equipe. Eu falei que nós não fazemos nada sozinhos, nós somos uma equipe, nós somos uma família. A IBP é uma família, um ajudando o outro. Vê o quanto de departamento que tem na igreja? Um ajudando o outro. Então ninguém faz nada sozinho, ninguém é super-herói, ninguém é super-mulher, super-homem. A reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias nos ensina a ter esse ânimo. Não é fácil, mas nós devemos ter bem claro que a força vem de Deus, não vem de nós. Sabe quantos dias demoraram para eles terminarem os muros, a reconstrução? 52 dias de obra. Porque o povo se empenhou, o povo estava animado para reconstruir os muros, porque eles queriam dignidade. A história de Neemias é um relato inspirador de como um homem comum pode fazer grandes coisas quando segue a vontade de Deus. Quinta lição: não dar ouvidos às pessoas negativas e invejosas. Muitas pessoas dão ouvido. Não vou fazer mais aquilo não. Fulano falou isso, falou aquilo, então não vou fazer mais não. Gente, opositores sempre vai ter, quando você se prontifica a fazer algo para o Senhor. Então, foco.
Nessa história, os opositores eram os inimigos do povo judeu, Sambalate e Tobias. Se levantaram, subornaram Semaías, que se dizia profeta. Se deixou vender para tentar acabar com Neemias. E disse Neemias que eles deveriam fechar as portas. Disse a Neemias que eles deviam fechar as portas, porque vinham tirar sua vida. Isso não aconteceu, porque Deus não permitiu. Porque Deus está conosco todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Ele está aqui nesse momento. Neemias teve discernimento de Deus. De acordo com a lei, Neemias não podia entrar no templo, como eu falei para vocês. Se ele entrasse, por que eles queriam isso? Porque se Neemias entrasse ali, eles iam acusar Neemias de desobediência. Olha, ele entrou dentro do templo. Esses homens, eles tentaram a todo custo prejudicar Neemias, impedir a obra de reconstrução, mas não conseguiram. Então não dê voz a essas pessoas, porque eles não têm esse poder. Não têm esse poder. Porque quando é Deus que está na tua vida, te direcionando, você vence. Sexta e última lição. Ter atitudes sábias para fechar as brechas. Em algum momento da nossa vida a gente abre brechas. A gente é falho. Mas nós temos que ter algumas atitudes para que essas brechas sejam fechadas. Primeira atitude, buscar o fortalecimento do Senhor. Em Efésios 6:10, o apóstolo Paulo fala: nos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Neemias se revestiu dessas armaduras. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Eles estavam vivendo dias maus ali em Jerusalém. Mas havendo feito tudo, ficar firmes. Deus quer fortalecer nossas mãos para trabalhar na sua obra. Mas você precisa ter atitude de buscar o fortalecimento. Atitude de ânimo. Ali em Neemias, no 4, verso 6, diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade de sua altura, porque o coração do povo tinha ânimo para trabalhar. O povo tinha ânimo. Ânimo é diferente de entusiasmo. Ânimo é perseverança, é coragem diante de situações difíceis. Entusiasmo é empolgação, é força que contagia, mas o ânimo é aquele que nos faz vencer. E aí eu pergunto para você nessa noite: que altura está o seu muro? Nós vimos que o muro é a nossa fé. Que altura que ele está? Está no início? Está na metade? Está no fim? O muro é a nossa fé. Tempo a sós com Deus, oração, jejum, leitura da palavra, obediência à voz do Senhor, fidelidade nas contribuições, participação efetiva nos cultos. Isso é o muro. A altura do seu muro vai depender do seu ânimo e da sua disposição em responder ao chamado de Deus. Como está o seu muro? Terceira atitude, foco. Mesmo debaixo de pressão, diante das lutas, dificuldades, afrontas, Neemias e o povo inclinaram para trabalhar. Eles não desistiram. O foco era reconstruir e reconstruíram. Só para concluir, assim como Neemias, nós somos chamados para uma grande obra. O Senhor chamou a mim, chamou cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Nós devemos tomar cuidado para que Satanás não venha nos distrair na obra do Senhor com coisas vãs, coisas que não edificam, mas que impedem o propósito de Deus na nossa vida, atrapalha a reconstrução dos nossos sonhos, da nossa fé. Vale a pena, amados, pagar o preço para a edificação da obra que Deus entregou na minha mão e na sua. Vale a pena reconstruir. E até aqui o Senhor me deu. E eu tenho certeza, amados, que tocou no seu coração.
Leva essa palavra para casa, medita quando chegar lá. É uma história linda. Deus, Ele está conosco todos os momentos. Ainda que o inimigo esteja ao redor tentando nos tragar, mas nós temos um Deus que nos cobre de proteção, de amor, de afeto. Fique de pé, amados. Vamos orar a Deus. E eu não sei em que área da sua vida você precisa dessa reconstrução, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, porque Ele conhece o meu andar, o seu levantar, o seu deitar. O Senhor conhece todas as coisas. Então, coloque diante de Deus, feche os teus olhos, vamos orar a Deus e peça a Deus direção. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, a Tua palavra mais uma vez foi pregada, Senhor, e o Teu nome glorificado, Pai. Ó Deus querido, nós queremos, ó Pai, nesta noite te pedir que o Senhor venha nos usar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha nos usar de uma forma especial. Que o Senhor venha, Pai, nos levantar para a Tua obra, para reconstruir, para fazer, Senhor, seja o que for, mas que o Senhor nos direcionando, tudo dará certo. Nada vai impedir aquilo que o Senhor tem na minha vida e na vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está conosco. A Tua palavra diz: estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E eu creio que cada um aqui, Senhor, está colocando agora diante de Ti aquela área que precisa ser reconstruída. Então entra com providência, Senhor. Fornece, Senhor, as provisões para que os Teus filhos possam reconstruir e serem felizes. Porque quando nós reconstruímos, nós somos felizes contigo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja, na vida de cada um dos Seus filhos nesta noite. Eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.